Eu queria, então, começando, refletir com vocês a respeito de alguns conceitos. Eu queria ouvir para vocês o que vocês têm em mente, o que vocês pensam quando eu falo a palavra conflito. Briga. Discussão, briga. Interesses opostos. Mais alguma coisa? Acho que a ausência de equilíbrio. Oi? Ausência de equilíbrio. Ausência de equilíbrio. Pô, que bacana. Ausência de equilíbrio. Não, não, gente, você sabe que a simplicidade, dizem que isso é uma passagem do Leonardo da Vinci, mas não é dele, não sabe. A simplicidade é o auge da sofisticação. A primeira vez que é a ausência de equilíbrio. Cara, eu nunca. Né? Ausência de equilíbrio. Tá, mais alguma coisa? Alguém quer? Tá. Isso é bom, isso é ruim? Conflito é bom, conflito é ruim? Depende. Hã? Depende do lado. Por que depende do lado? Porque existe um conflito interno. Eu faço defensoria, governo da OAB Defensoria. E eu faço violência doméstica. Para mim é muito complicado estar defendendo o réu. Mas eu defendo. Com unhas e dentes dele. Mas assim, quando você abre aquele processo, você vê o laudo, você vê os BOs, você vê a violência recorrente, é pesado. Forte, perdão, esqueci. Gente, eu esqueci o nome de todo mundo aqui de novo. Aos poucos eu vou. Seu nome eu vou falar. Gláucia. Posso perguntar uma coisa pra você? Você sente à vontade se quiser. Por que pra você é difícil defender esse tipo de réu? Porque quando a gente vai fazer audiência, pelo menos as que eu vou fazer, né, raramente ele não está com a vítima. Ele ainda mantém um relacionamento com a vítima. E aí a vítima, você conversa com ela e ela meio que naturaliza aquela violência. Você tem vontade de falar pra ela. Entendeu? Não. E por que isso te incomoda? Me incomoda porque... Você vê essa mulher com o cara lá? Me incomoda porque ele vai sair dali, ainda que com uma pena, sei lá, de 2 meses de detenção, vai voltar para casa e vai continuar a agredir. Ela vai fazer um novo BO, vai voltar para a justiça, quer dizer, não tem efetividade. A Maria da Penha não tem efetividade. Uau! O que você está falando é forte, hein, Gláucia? A Lei Maria da Penha não tem efetividade. Ela funciona, mas assim, a gente precisa mudar a mente dessas mulheres. Entendeu? E a gente tem que mudar também a mente desses homens. Eu sei que o Tribunal de Justiça tem uma oficina para isso. E as juízas, pelo menos aonde eu faço, elas não encaminham ninguém para essas oficinas. Porque o homem agressor, ele muitas vezes não percebe que ele agride. Ele também acha que é natural. Se me permite, por favor. Você já terminou, Gláucia? Você quer continuar? Aquela juíza que sofreu em audiência. Luíse. Jogaram óleo, né? Senhor. Você está falando de outra, tá? Do Butantan, isso é. Aliás, ela desenvolveu através desse episódio um trabalho incrível de educação para agressores. Eu achei isso uma coisa tão fenomenal. Legal. Mas enfim, só me aproveitando disso que vocês estão falando, o sistema de justiça, pelo relato que você está dando, não me parece suficiente da forma como ele funciona para... A justiça, lei seca, bateu, tem que penalizar, tem que resolver. Não vai resolver, porque é uma relação muito maior do que uma mera agressão. Eles estão convivendo há 10, 15 anos daquele jeito. Ótimo. Ótimo não, mas Eles têm que fazer. É ótimo, não. É ótimo para mim saber que você tem consciência disso. Ainda que você esteja dedicada a entrar numa profissão que talvez não de uma maneira automática, e você pode fazer muita diferença quando você entrar lá dentro, mas ela funciona em torno desse sistema, né? Esse sistema, a lei seca, bateu, condena, a
a voz da vítima é ouvida, bacana. Só que assim, ao mesmo tempo que eu tenho percebido que o réu não pode falar também. Em outras situações que realmente eu percebi que ele era inocente. O laudo, fazer uma análise, peguei lá meu livro de laudo, né, do ML, hematoma, se realmente era defesa, se não era. Né? Aí, em aquele caso específico, eu percebi que ele era inocente. Tá. Porque a agressão, ela falava que era uma agressão com chute, fio no pescoço, e ela não apresentou esses hematomas. Tá. E ela só apresentava um hematoma de que alguém estava segurando. Tá. Então assim, raro. Você tá atrapalhando a minha desconstrução lá. Você já tá. Mas assim, a gente precisa também ir numa audiência, não é só ir numa audiência, o processo demora anos. Tem casos assim que 2015, o cara não sabe nem por que ele tá lá. Mas como assim 2015? Não me lembro. Então assim, isso demora muito. Não tem essa questão da oficina, o Tribunal de Justiça raramente orienta, funciona mais no litoral interior. Ninguém sabe quem são as promotoras legais aqui em São Paulo. São mulheres que acolhem mulheres que sofrem violência. Então as orientações funcionam muito bem na Grande São Paulo e no litoral. Aqui a gente não escuta falar. Então assim, precisa disso tudo. Sim. E não a justiça pela justiça, não. Cometeu tal crime, preso, acabou, já era, acabou. Então, muito bem, a gente começou essa reflexão com você quando você falou depende do lado. Depende do lado. Então, são quantos lados num conflito? No mínimo 2, né? No mínimo. No mínimo. Mas não só, né? Não. Tá. Nisso que você... Agora, no final da sua fala, você já começou a trazer possibilidades outras inúmeras. Né? E talvez todas elas... Né? Então, é um reconhecimento de uma complexidade. Sim. Que talvez o sistema não enxergue. Tá fazendo sentido? Ou não tenha tempo, ou esteja sobrecarregado. Tá. Então, daí já fala assim, o defensor tal é melhor, o defensor tal é melhor. Não, é porque talvez eles tenham todo esse conhecimento, talvez eles tenham feito alguma coisa diferente, então eles têm conhecimento. Então, tem oficina, vou indicar da oficina, tem isso, eu vou indicar. Mas tem gente que não vai atrás, fica limitado. Tá. Talvez, a gente vai refletir um pouco mais sobre essa questão do tempo e do volume de trabalho, enfim. Mas tá bom. A gente poderia começar a se aprofundar a partir do que você trouxe, mas deixa eu segurar um pouco. Qual que é para vocês a que se presta o direito? A gente vê a minha função social. Tá, função social. Tem que resolver os conflitos. Resolução, tá. Paz social, ótimo, é isso que eu queria ouvir. Resolução, paz social. Resolução, paz social. O que você falou, Glaucio, agora? Função social, você falou, né? Eu sempre trabalhei como uma função social. Tá. Não tem real acesso para resolver pequenos conflitos que podem ser resolvidos numa conversa, mas só que não. Tá. Agora eu vou fazer uma provocação para vocês no mesmo caminho que a Glaucia seguiu. Resolução, paz social, função social, dependendo do lado. Sim. Ou não? Sim. Que é uma pessoa que vai elaborar a lei, ela não necessariamente vai estar representando o interesse da comunidade no geral. E vocês vão concordar comigo que falar em resolução, em paz social, talvez em função social, de uma maneira parcial, pode ser problemático? Muito. Tá. Qual que é a principal ferramenta que isso que vocês trazem está presente nas principais doutrinas? Principalmente de processo civil, no processo penal também. Resolução do conflito e paz social. Esqueci o que eu ia falar. Sim. Qual que é a principal ferramenta que o direito usa para alcançar esses resultados? Coerção. Sanção. Espera aí, guarda tudo que vocês estão falando, por favor.
Coerção, alguém falou... Quem? Ela falou sanção. Sanção. Com cedilha, né? Essa é da violência. Trazer a paz com violência. Pois é. Paz com... Não, peraí. O que você falou? Trazer a paz com? Eu falei que não faz sentido nenhum você trazer a sanção, porque trazer a paz com violência. Paz com violência. Violência é um dos principais. Porque aí também Ó, para trazer, eu vou fazer uma provocação aqui para vocês, para tentar talvez dar até um pouco mais de sentido porque eu falei no começo, quando eu estava descrevendo para vocês o que está sendo para mim ter essa interação com vocês. Principalmente quem começou lá atrás, o Elcio, o Ever, vocês usaram muito o termo quadradinho, cursinho, tiririri, doutrina tradicional e tal. Com todo o respeito, eu fiz cursinho, na época eu me formei, né, em 2003, 2004, numa época em que cursinho ainda só tinha 2. Era o Damásio e o Marcato. Eu fiz o Marcato. Não sei se vocês lembram disso. Depois agora tem a distância, na época não tinha essas coisas à distância. E eu tô falando isso porque era bacana aí no cursinho, os caras legais, aprendendo um monte de coisa que eu não tinha aprendido na faculdade, enfim. Só que de fato, era uma injeção de volume de informação. Por mais que aquilo me fascinasse, nossa, eu achava legal aprendendo coisas novas, mas era um de cima para baixo de um conhecimento que eu sei que você não sabe, você vai assimilar para você passar no concurso. Sim. Pelo que vocês me descreveram aqui, é o contrário que acontece aqui, ou é completamente diferente disso. É flexível. E é isso, pelo que eu entendi, me corrijam, que faz sentido para vocês estarem aqui. É que o curso não é só um cursinho preparatório para concurso, ele é um curso de formação de defensores. Ótimo, perfeito. Essa que é a intenção, é formar defensores. Formar defensores, né? Independentemente do cargo. Ao mesmo tempo, todo mundo aqui, sem exceção, falou que está aqui porque você quer ser defensor, defensora. Sim. Não é bacana você se esforçar na busca de um objetivo querido a vocês, se utilizando de uma maneira ou de um caminho que faz sentido para vocês? Sim. Vocês estão me acompanhando? Sim. Tá bom. Agora, se vocês, né, sei lá, chega alguém aqui e fala assim, ó, pensa bem nisso que vocês querem. Vocês querem ser defensores, defensoras, passar no concurso público. O que vocês estão vivendo aqui é legal também. Só que eu falo para vocês que para passar no concurso público, vocês têm que ir num cursinho que é mais eficaz, mais eficiente. Vocês vão ficar sentados lá, escutando uma quantidade de informação para vocês assimilarem e daí conseguirem passar no concurso público. Vai fazer sentido para vocês? Talvez faça. Pode falar, talvez, não sei, pensa. Mas é uma dificuldade, já é um incômodo que talvez vocês sintam para refletir sobre isso. Talvez não seja o melhor dos exemplos, Soduno, mas o que eu quero ressaltar, porque isso faz muita importância para mim, é um elemento chave da maneira como eu penso o trabalho com conflito, da maneira como eu me dedico a isso profissionalmente, porque foi a minha inspiração original, a filosofia da não violência. Não sei explicar para vocês exatamente porquê, mas com 13 anos eu assisti o filme biografia do Mahatma Gandhi. Aquilo me marcou. Com 15 anos eu vi um discurso do Martin Luther King na televisão. Aquilo me marcou. A partir daí, eu não sei explicar, foi uma busca. Eu ter escolhido direito foi em grande parte por essa inspiração nessas pessoas. Aí eu só pude me dedicar a um estudo mais aprofundado à filosofia e ao trabalho, ao legado deles, quando eu fui fazer esses cursos que eu falei para vocês. E aí, toda uma literatura e toda uma quantidade de reflexão com professores, da importância de você, ao pensar trabalho de conflito sob uma perspectiva transformativa, isso eu já lanço para vocês agora. A minha perspectiva de justiça restaurativa, ou o meu olhar de justiça restaurativa, parte de uma perspectiva mais ampla de transformação de conflitos, que é a escola de onde eu venho, de como trabalhar e que faz sentido para mim. Então pensar, o que a Glaucia falou agora, né? Essa consciência da complexidade do conflito pode convidar a olhares diferentes. Um deles, e aqui eu fecho o meu raciocínio, é a coerência entre os meios e os fins. Coerência entre os meios e os fins. A Tarcisa falou que não faz sentido se chegar à paz pela violência. O que é paz para vocês? E agora eu vou começar a passar slide. Ótimo.
Vocês estão fazendo. Beleza. Paz. O que é paz, gente? Ausência de violência, ausência de conflito, ausência de guerra. Ausência de. É isso que eu precisava. Nossa, parece que a gente combinou. Paz é a ausência de violência, a ausência de conflito, a ausência de guerra. Como vocês já deixaram claro aqui, a paz que o direito busca não é sem violência. Então a paz que a gente pratica, pelo menos institucionalmente, se baseia na violência. Então isso não está se fazendo presente isso. Paz como ausência de conflito. No direito, se não tiver conflito, não tem direito. Oi? No direito, se não houver conflitos, nós não entramos. Profissionalmente falando, o sistema não funciona sem conflito. Isso que você está falando é muito importante, Tarcísio. Você está falando que um sistema, que é um dos sistemas mais importantes, da maneira como a gente percebe Estado, da maneira como a gente entende democracia, ele não funciona sem conflito. Qual que é o papel do conflito na vida do ser humano? Poder. Hã? Poder. Poder? O papel do conflito é poder. É estabelecer quem está com poder, quem está com razão. Tá, poder, razão. Deixa eu ir um pouco mais fundo com vocês. Não sei se vocês estão percebendo agora. Toda vez que eu trago a palavra conflito, vem uma ideia problemática em torno dele. É briga, não sei, enfim, medo vocês falaram aqui. Não, é aquelas outras coisas que vocês falaram. Disputa, oposição. Não, professor não, é Luiz. Maria Aparecida, né? Isso. Então, não necessariamente tem o conflito, tem a justiça voluntária, em que as pessoas entram para resolver e não necessariamente elas estão em conflito. Muito bem. Eu esqueci vocês vão ter que me ajudar porque eu abandonei o direito há muito tempo, mas existem formas de jurisdição voluntária no processo civil. Sim. Não, são métodos. Alguma coisa tem algum conflito. Por mais que não seja um conflito ruim, que cause desgaste emocional, mas tem uma. Tem um tipo de conflito. Mas eu entendi o que ela quis dizer. Ela quis dizer com o resultado fim desse conflito. Não, e que existe. Não precisa ser violento. Isso, sim. Pode ser por intermédio de uma conciliação. Exato. Tudo bem. É verdade. Eu só. Até para ajudar no meu raciocínio, eu acho que isso é uma minoria. Na realidade do sistema, essa quantidade é uma minoria. Eu acho ainda que o sistema depende muito disso que vocês estão falando. A problematização que eu estou querendo fazer aqui e trazer vocês para essa reflexão do significado de conflito na nossa vida. O significado de conflito para a existência da humanidade. Se a gente tem tanto uma resistência ou uma relação problemática com a ideia de conflito, foi essa reflexão que começou a abrir minha mente para se pensar outras formas de se trabalhar conflito, para se pensar outras formas de se pensar paz. Porque vocês imediatamente, a gente começou com uma reflexão, quando eu falei para vocês o que é paz, ausência de conflito, ausência de violência, ausência de guerra. Das três coisas aqui, talvez com a qual eu mais me identifique seja essa daqui. Paz como ausência de violência. Não é suficiente. A gente pode refletir um pouco mais sobre isso. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Aqui vocês já passaram para mim... Um parênteses aqui. Existe plural para paz? Por que não? As pazes, né? Ela falou aqui que existe um termo, vamos fazer as pazes. É quando as pessoas resolvem, né? Bruna, por que você falou que não? É Bruna, né? Foi você e mais alguém. Rapidinho, eu falei, existe plural de paz? Vocês falaram não. É porque eu entendo a paz como algo único e exclusivo, como... por mais que na terminologia, na linguagem exista o pazes,
duas Não pessoas? existe, não existe. Se você olhar no dicionário, Tá com paz só? o nosso vernáculo proíbe o plural para a palavra paz. Por mais que tenha mais de uma pessoa envolvida no conflito, ele é único, né? A paz ela é única. A resolução desse conflito gera um único efeito. Tá, e você está usando o discurso de Immanuel Kant e na verdade do entendimento, não, é o discurso perfeito em qualquer, você vai passar em qualquer concurso. Se perguntarem para você, o que é paz para você? Você vai falar assim, é um valor exclusivo, absoluto, universal, né? Aí eu volto para você para a problematização da Gláucia, depende do lado. Se você tiver do lado de uma parte e essa parte e for dada a ela a procedência da ação, acho que ela vai gostar dessa paz, ou vai fazer sentido para ela essa paz. Se você for falar com alguma outra parte, ela não vai fazer sentido nenhum para essa paz. Agora, se você falar para o juiz, ele vai falar, não, essa paz faz sentido para todo mundo. Ou tem que fazer para todo mundo. Mas Luiz, eu acho que, colocando assim, a paz vai além da falta do conflito. Porque até um poema que fala, né, sem liberdade não há paz, há escravidão. Que é mais ou menos, por exemplo, um regime ditatorial. Aquelas pessoas não conseguem se opor àquele regime. Não há conflito, mas há paz naquela sociedade. Obrigado, Elcio. O que o Rapa fala? Paz sem voz não é paz, é medo. Então a gente. Consegue dizer, mas os conflitos continuam. Agora todo mundo, olha que forte isso. Paz sem voz não é paz, é medo. Paz sem voz. O que muita gente falou aqui que quer fazer na voz? Então, talvez de tudo que a gente falou até agora, isso eu nem comecei os slides ainda, mas de tudo que a gente falou até agora, eu vou pedir para vocês se apegar, ao longo dos nossos encontros, se apegarem a isso, a importância do exercício da voz. E foi um pouquinho, sei lá, da vivência que eu quis proporcionar para vocês hoje, escutando cada uma aqui. Não que a gente estivesse numa situação de conflito, não que vocês estivessem necessitando de algo, mas só exercer a voz, mais do que exercer a voz, porque cada um exerceu a voz aqui uma vez, mas todo mundo precisou exercer a escuta 21 vezes. Essa relação. Muita gente aqui, se não fizer sentido o que eu estou falando, por favor me interrompam, porque às vezes não faz sentido para mim. Então, tá? Então vocês, tá? O que significa advogado? Qual que é a origem etimológica da palavra advogado? Vocês lembram? Do latim? Alguém falou aí? Oi? Da voz. Alguém. Falar por. Advogado significa falar por. E onde é que fica o exercício da voz aí? Então vamos voltar aqui para essa ideia de paz rapidamente, para a gente começar a se aprofundar e pensar justiça e tal. E aqui para todo mundo também que estagiou, isso talvez foi uma das coisas. Quando eu parei para refletir, foi uma coisa que me chocou demais. Quando eu pegava um processo, e agora nem tem mais processo, né? Tem pouco. Mas quando eu pegava o processo e olhava ali as partes de um processo penal, quais eram as partes? Justiça pública. Olha que... Tem uma parte, é o ofensor ali, né? E justiça pública. É uma loucura. Então, você coloca um ser humano numa relação processual contra a justiça pública. Tem um certo desequilíbrio aí, não? E um desequilíbrio especial, porque, em tese, antes dessa pessoa ser julgada e antes dela ser eventualmente condenada ou não, sei lá, intuitivamente, não é algo necessariamente positivo você ir contra a justiça pública. Então, quem que pode vencer ou ganhar da justiça pública? Estou trazendo essa problematização para vocês, como a expressão e a linguagem do direito e jurídica está muito baseada nessa visão que eu quero começar a desconstruir com vocês. Na visão de uma paz absoluta, na visão de uma paz sem conflito, e vamos voltar para o que o Elcio falou.
você tem uma ausência de conflito, talvez na aparência. Você tem paz? Não sei, acho que não necessariamente. Mais do que isso, todo mundo, conflito é importante ou não é? Para nós como seres humanos. Sim. Mais ainda, para nós como seres vivos. Sim. E por que vocês estão falando que sim agora, sendo que conflito é oposição, é oposto de paz? Porque eu acho que entra no que ela falou no começo, que era a ausência do equilíbrio, é a busca do equilíbrio. A gente vai O que é busca do equilíbrio? O que é o conflito. Oh. É através dele que a gente vai buscar esse equilíbrio. Através do conflito que a gente pode buscar equilíbrio. É uma maneira de buscar o equilíbrio. Ótimo. Se a gente analisar etimologicamente também a palavra conflito, todo mundo, eu não vou saber explicar direitinho, mas ele significa mais ou menos o confronto de energias. O que não é algo necessariamente ruim, energia com energia. Pode gerar tensão. Mas o que você vai fazer com a tensão? Mais do que como é que você vai lidar com essas tensões? Esse núcleo da palavra, o FL, que está na palavra flama, do flagrante, do vivo, que está na palavra flagelo, que é o chicote ou aquele rabinho da giardia, que é alguma coisa que faz assim, que está na palavra flag, que é bandeira em inglês, que a bandeira fica fazendo assim. É uma junção de conflito, dessa energia. Né? O que você vai fazer com essa energia? Que é uma energia que nos proporciona oportunidade de aprendizado, de desenvolvimento, de descoberta, de exploração. Sem isso, nós não estaríamos aqui. Nós, biologicamente falando, não vou me aprofundar muito nisso, mas é uma provocação que eu faço para vocês. Biologicamente falando, somos quem somos e temos a oportunidade de estar aqui falando, conversando, trocando ideia, vivos, por conta de uma série de conflitos biológicos que há milhões de anos acontecem nesse planeta e que tiveram desfechos criativos. Não sem sofrimento, não sem erros e acertos, enfim, mas a gente chegou onde a gente chegou. Para a nossa capacidade cultural de significação, que é o que nos faz seres humanos, o conflito traz uma oportunidade única, né? Porque a gente tem, alguém trouxe aqui, por isso que eu coloquei aqui na lousa, a perspectiva. A gente tem a capacidade, mais do que, ou diferentemente de qualquer outro ser vivo, de poder ter um olhar de perspectiva da gente mesmo, de nos colocar no mundo, nos olharmos em terceira pessoa, de olhar a situação em que a gente está envolvido, de olhar a situação de uma outra pessoa, de nos colocarmos no lugar de outros seres. E o conflito é um convite para a gente fazer isso. A gente pode optar pela eliminação daquilo que promove a tensão comigo. Qual que é o preço disso? É um preço complicado. Matar outra pessoa, matar outra visão de mundo, anular aquilo do qual eu discordo. A minha provocação mais direta vem agora. O sistema de justiça, como ele é posto e colocado e como ele funciona, ele se dispõe a esse silenciamento. Então, o que acontece? O sistema olha para um conflito, aciona seus profissionais e seus especialistas, se apropria desse conflito, joga uma resposta binária, ou uma coisa ou outra, geralmente, não sempre. Tem respostas complexas, tem sentenças complexas, provimento parcial, não sei o quê. Mas a ideia é sempre binária. Então eu me aproprio, formulo uma prescrição, jogo essa prescrição resolutiva, respondo e imponho a paz. E com qual objetivo? De silenciar o conflito, de silenciar as vozes. Ordem é isso, sob essa perspectiva. Isso satisfaz? Pode satisfazer algumas pessoas. Essa lógica pode fazer sentido para algumas pessoas, né? A raiz da arbitragem está baseada nisso. São pessoas que falam, a gente está com conflito, vamos jogar na mão do profissional? Vamos. A resposta que ele der, a gente assim, não, que vier, tudo bem, e tudo bem. Essa é a ideia por trás do famoso contrato social. Só que é um contrato que não explicaram para ninguém, ou para muita gente.
Principalmente para o público que vocês querem atender. Você está desrespeitando um pacto. Então você tem que sofrer as consequências. Mas que pacto? Quando? Então é leonino esse contrato social, porque... E mais do que isso, né? Paz como ausência de guerra. Agora, essa lógica, que na verdade é interessante essa ordem que vocês colocaram, né? Paz como ausência de violência, paz como ausência de conflito, guerra é conflito violento. Então, paz como ausência de guerra. E foi a partir dessa reflexão que um norueguês, outras pessoas refletiram isso, mas aqui ele é tido como um marco. Vou falar um pouquinho dele, sobre ele daqui a pouco. A partir dessa ideia de paz como ausência de guerra, que estudiosos, não só esse norueguês, mas ele é o mais famoso, estudiosos começaram a questionar o conceito de paz no século passado, a partir do pós-Segunda Guerra. Pós-Segunda Guerra. Que foi uma guerra que aconteceu depois de uma outra gigantesca ter acontecido antes, e que, enquanto ela acontecia, a humanidade viu coisas existirem acontecendo que jamais tinham visto, né? Que era, por exemplo, onde é que está a luz? Atrás da porta. Então vamos lá. Eu gosto de fazer essa experiência que é por mais boba que seja, assim, ó. 180 mil pessoas morreram. 180 mil pessoas morreram. Isso nunca tinha sido, essa tecnologia não havia sido colocada em prática antes. E ao longo de alguns anos, 6, 8 milhões de pessoas morreram em estruturas construídas industrialmente para matar esses seres humanos. Sob a justificativa do quê? De paz. De paz. Eu morei nos Estados Unidos um ano e essa é uma experiência que para mim é muito marcante. Quando eu perguntei para a tiazinha, que era super doce e boazinha, que levava a gente para a escola eu fiz intercâmbio cultural no ônibusinho amarelo, que a gente vê nos Simpsons, aquele mesmo lá. Eu não sei porque ela gostava de mim, que talvez eu fosse exótico, que eu era do Brasil, não sei. Exótico era do Brasil, porque, assim, na aparência era padrão. Outra vez que eu viajei pro exterior, eu comecei a falar inglês com um cara, eu falei, de onde você é? Ele falou, de onde você acha que eu sou? Cara, você é da Dinamarca. Eu falei, não, cara, eu sou do Brasil. Mas, cara, como do Brasil? Cadê? Assim, eu falei, cara, olha, meu avô era preto, eu não sei o que deu errado, mas enfim, perguntei para essa tiazinha do ônibus, qual foi o melhor presidente dos Estados Unidos, na sua opinião? O que ela me respondeu? Harry Truman. Vocês sabem quem foi o Harry Truman? Foi o presidente que ordenou o lançamento da bomba atômica. E por que foi ele? Porque ele teve a coragem de ordenar o lançamento da bomba atômica, que, por sua vez, acabou salvando a vida de inúmeros soldados norte-americanos. Então percebam a justificativa da paz. Estou dando exemplos longínquos, todo mundo. Vamos ver agora aqui para a nossa realidade, para o nosso todo dia? Um ministro da Justiça de um país da América Latina fala que é importante agentes de segurança pública que atuam armados e fazem uso da violência por conta do seu exercício profissional serem resguardados legalmente, isso pela legítima defesa, quando eventualmente no exercício da função deles eles matarem alguém. E isso sendo legitimado pelo presidente e por uma grande parcela da população. Qual que é a justificativa por trás desse discurso, todo mundo? A paz. Nesse sentido, qual que é o grande problema? É o conflito ou os conflitos sociais? Não haja dificuldade. Mas o que eu quero lançar para vocês aqui. O problema é o conflito ou a maneira como nós lidamos com ele? É a maneira. Eu odeio fazer isso, fazer a pergunta, esperar perguntas, respondem obviamente o que eu quero e a gente fica feliz. Mas todo mundo. Então, eu demorei para chegar nessa lógica. E para vocês talvez seja muito mais óbvio do que seja para mim. Mas são esses os primeiros passos que eu queria fazer com vocês antes de eu começar a me aprofundar em justiça restaurativa. São 9 horas. Vocês querem fazer um intervalo agora e daí a gente começa? Que horas que a gente volta?
9h10, tá? Quando vocês quiserem, a gente volta aí.